conforme a tua vontade, conforme o teu querer, direcionado pelo Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém? As crianças, vamos sair, vamos orar? Vem cá as crianças. Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar essas vidinhas aqui, em nome de Jesus. Amém, crianças? Feche os olhinhos então para receber a bênção. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento. E porque o Senhor, ó Pai, eu creio através da vida de cada uma dessas crianças, ó Deus, há de trabalhar e continuar a sua obra por essa terra. Pai, eu te peço que neste momento o Senhor possa abrir o coração deles, entendimento, que eles possam, em nome de Jesus, ó Pai, receber instruções, receber direção do Senhor lá naquela salinha, que eles possam crescer no conhecimento, porque nós sabemos que se eles crescerem conhecendo o Senhor, quando estiverem grandes, não vão se desviar dos teus caminhos. Peço que o Senhor abençoe cada uma dessas vidas, também os professores, dando sabedoria, Pai, para ensinar, para aplicar, Senhor, essas lições na vida deles, e que em nome de Jesus nós possamos vê-los crescendo aqui, Senhor, profetas, ministros, ministros de louvor, possamos ver aqui, Senhor, pessoas, ó Pai, que serão usadas ao decorrer desse mundo todo. Em nome de Jesus eu creio, Senhor. Assim eu te oro e te peço a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, vou pedir perdão aí, porque minha voz está meio fanha. Estou ruim hoje o dia todo. Mas vamos lá. Graças a Deus está dando para falar. Então vamos falar, amém? Vamos para o momento da palavra. Eu gostaria aí que você abrisse a sua Bíblia comigo. No livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 9. Eu vou ler dois versículos, versículo 23 e o versículo 24, amém? Um versículo bem conhecido, que diz assim, Lucas 9, 23 e 24. 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Amém? Pai, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos, podendo receber do Senhor mais uma vez instrução da sua parte. Ó Deus, que em nome de Jesus, neste momento o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua palavra, para que nós possamos aprender com ela, aplicar ela nas nossas vidas, para que nós possamos seguir as tuas palavras, ó Pai, e em nome de Jesus ela faça a diferença na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Pai, te peço, Deus, que o Senhor tenha ali poderosa, e eu acredito que continuará desta maneira, Pai, porque a tua presença está neste lugar, desde antes de nós entrarmos aqui, o Senhor já estava aqui neste lugar, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos por essa presença e pedimos, fica à vontade no nosso meio, fala e faz aquilo que o Senhor quiser fazer, em nome de Jesus, nós te damos toda a liberdade. Amém. Amém? Pode sentar. Fica à vontade. Descansa um pouquinho. Irmãos, tem seguidores de Jesus aqui hoje? Amém. Tem? Vamos lá. E discípulo? Tem discípulo aqui? Amém. Amém. Nós vamos falar um pouquinho então a respeito de discípulo, de ser discípulo, de ser um seguidor de Jesus, que embora pareça a mesma coisa, tem uma diferença, né? Em seguir ou em ser discípulo.
E a gente vai falar um pouquinho em cima desse texto, né? Que é o texto de Lucas 9, 23 e 24, sobre alguns aspectos de discípulos e de seguidores, tá? Amém? Bem fácil. O versículo 23 ele começa assim: e dizia a todos: se alguém, esse alguém é quem? Qualquer pessoa. Se qualquer pessoa quiser, então há uma ação aí. Deus vai fazer se você não quiser? Não. Deus trabalha com aqueles que querem. Amém? Por isso você pode ver aqui neste lugar, você pode ver Deus se manifestando aqui em carne e osso. Se você não quiser ser transformado, você não é transformado. Precisa querer. Então ele dizia a todos: se qualquer pessoa, se alguém quiser, se essa pessoa tem que querer, se ela quiser vir após mim, ou seja, esse após mim tem uma versão que fala assim, me seguir, né? Tem uma outra versão que fala, alguém tem essa versão que fala me seguir, acompanhar, né? Se alguém quer vir após mim, se alguém quer me acompanhar, quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Aqui existem 3 ações, né? Eu separei dessa forma, 3 ações, que é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São 3 ações que a gente vai discorrer aí durante esse culto, tá? E com isso aqui, com esse texto, a gente vai começar a entender então o que é ser um discípulo de Jesus e o porquê que isso, né, é diferente de ser um seguidor. Por que discípulo é diferente de seguidor? Que inclusive é um termo que é muito usado hoje, né? A gente está nas redes sociais, principalmente, a gente conta o nosso sucesso pela quantidade de seguidores, né? Então aí você vê lá pessoas que têm milhares de seguidores. Jesus seria muito famoso, né? Jesus tinha milhares de seguidores numa época que nem tinha ainda esse negócio, imagina. Ele seria talvez como é que fala lá? Os top trend, sei lá. Seria o Master Ultra. E tem uma diferença muito grande, porque alguém que é só um seguidor, né? O que torna uma pessoa seguidora, às vezes, na maioria das vezes, é o quê? É quando você se identifica com ela em algum aspecto, seja ele por alguma coisa que você gosta, ou por um certo talento que essa pessoa tenha. Então você se torna um seguidor porque você acompanha, né? Você começa a valorizar isso que essa pessoa tem de diferente, e às vezes você até quer se tornar parecido com ela, né? Mas sendo um seguidor, você não está disposto a pagar um preço com a sua vida, com seus bens ou com suas coisas por causa dessa pessoa. Você segue. Mas se isso daí for interferir na sua vida, é quase que instantâneo que você deixa de seguir. É isso que acontece nas redes sociais. As pessoas seguem e pessoas desseguem. Assim que fala, desseguem. As pessoas seguem e deixam de seguir o tempo todo. Por quê? Porque elas estão se movendo ali por aquilo que agrada a elas. Se me agrada, eu estou seguindo. Não me agrada, não me interessa. Pronto, deixo de seguir, não sigo mais. E uma frase aqui que na hora que eu estava preparando essa palavra aqui, que o Senhor colocou no meu coração, é que um seguidor, ele pode, então ele tem uma possibilidade, um seguidor ele pode ou não se tornar um discípulo. Só que um discípulo, ele nunca vai deixar de ser um seguidor. Então, para um seguidor existe opção, para um discípulo não existe opção. E aí a gente já começa a entender que tem uma certa diferença, amém? O que torna um discípulo, né? Que diferencia um discípulo de um seguidor? É que o seguidor ali, se a gente vamos colocar com essas palavras, né? Quem eram os seguidores de Jesus? Eram todos aqueles que estavam atrás dele. A Bíblia fala que quando Jesus andava, multidões o seguiam. Então ele arrastava multidões, pessoas que eram curiosas, pessoas que queriam se beneficiar de alguma forma, às vezes pessoas que queriam ter uma cura, pessoas que realmente estavam interessadas em conhecê-lo, pessoas que queriam se relacionar com ele. Então existiam vários tipos de pessoas que seguiam Jesus, mas existiam pessoas que queriam de fato ser discípulos de Jesus. O seguidor é aquele que anda atrás, o discípulo
discípulo é aquele que faz o que ele faz. E aí a gente vê muitas pessoas, né, que se dizem seguidoras, né? Eu sigo a Cristo, eu sigo a Jesus, só que não se esforça para fazer o que ele faz, para ser como ele quer que você seja, para andar naquilo que ele pede para que você ande. Então essa pessoa é só um seguidor, não é um discípulo. Só que o Senhor nos chama para que a gente se torne um discípulo. E existem algumas diferenças aí bem claras que distinguem então o discípulo do seguidor. E eu anotei algumas delas aqui para a gente poder dar uma clareada na mente. E uma delas que eu anotei é que o seguidor é aquele que não tem um compromisso verdadeiro. O seguidor, ele não tem um compromisso. Para essa pessoa, se a palavra aqui for dura demais, isso basta para que ela pare de seguir. É simples. Ela segue, né? Como nós falamos, ela segue até o momento em que você não for contra ela, em que a sua palavra não vá contra aquilo que ela acredita. Então, ela segue até esse ponto. Se chegar no ponto em que ela já não concorda, o que ela faz? Deixa de seguir, vai seguir outro. Isso é um seguidor. Já um discípulo é o quê? O discípulo é aquele que ele permanece comprometido, ainda que ouça algo que não foi do seu agrado. João 8, 31 e 32 fala assim, ó: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então eram pessoas que creram em Jesus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade o libertará. É alguém que é comprometido, que permanece firme na palavra do Senhor. Esses são os discípulos. Seguidor ouve o que todo mundo ouve, vê o que todo mundo vê, está no meio da multidão. Discípulo ouve e vê o que poucos ouvem e veem. Como assim, pastor? Marcos 4,34. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular a quem? Aos seus discípulos. Ele falava igual para todo mundo. E sem parábolas, olha, ele nunca falava sem parábolas, era sempre com parábolas para todo mundo. Porém, com os discípulos era diferente. Tudo declarava em particular. Como discípulo, você tem privilégios que os seguidores não têm. Então, quando o Senhor te chama para ser um discípulo, Ele está te dando a oportunidade de ouvir o que a maioria não ouve, de ver o que a maioria não enxerga, de viver experiências que a maioria não vive, que embora esteja ali, lembra? Foi um desses dias que eu falei, né? Que no meio daquela multidão existiam milhares de pessoas, mas nem todas foram transformadas. Por quê? Porque não foram todas que estavam preparadas para aquele encontro, não foram todas que foram com aquele objetivo. Então, a maioria ali era o quê? Era seguidor. Mas alguns queriam ser discípulos, e esses que queriam se preparavam, esses que queriam ficavam atentos, esses que queriam se esforçavam para que chamasse a atenção do Senhor, para que tocasse no Senhor, e assim tinham suas vidas transformadas. Discípulo é isso, é aquela pessoa que chama a atenção do Senhor, que se preocupa em estar debaixo da vontade do Senhor. Para quê? Para que ela não viva como a maioria, mas para que ela ouça em particular coisas que os seguidores não ouvem. Seguidor é alguém que é passivo. Sabe aquela pessoa que ela vem aqui, ouve a palavra, concorda até, né, com o que está falando, só que ela não se aprofunda no conhecimento. Simplesmente ela vem, ouve, só ela não aplica nada na sua vida. É um seguidor. Você vê lá, dia após dia, está ouvindo, né? Nossa, que coisa bonita de ouvir, né? Nossa, que chave, né, que eles falam. Que chave que essa palavra aí. Só que não tem a vida transformada. Não tem, porque é alguém que é passivo, tá? Está só aqui só para seguir, só para estar atrás, sabe? Para estar falando que
que faz parte desse movimento. Discípulo não, discípulo ele é ativo. Discípulo ele busca se aprofundar no conhecimento, aplicar o ensinamento na sua própria vida, a compartilhar aquilo que ele aprendeu com os outros. É diferente do seguidor. Seguidor é alguém que é movido pelas circunstâncias, sabe? Enquanto tudo está bem, enquanto tudo está do jeito que eu gosto, está do meu jeito, está sob o meu controle, então eu sigo. Agora o discípulo não. O discípulo ele aproveita qualquer circunstância. Para quê? Para exercer a sua fé. Ainda que lhe custe alguma coisa. Está dando para entender a diferença de seguidor e discípulo? Está fazendo sentido? A gente precisa entender isso, amém? Seguidor, ele tende a se identificar, né, de forma externa. Então você vê, você olha para alguém e fala: nossa, como eu queria ter o cabelo que ele tem, como eu queria ter o olho que ele tem, a cor do olho que ele tem, como eu queria ter a barba do Alex quadradinho. O discípulo não, a identificação do discípulo ela é mais profunda, ela é baseada numa transformação interna. Então ele olha para Jesus e fala: nossa, como eu queria ser como Jesus, como eu queria amar como Jesus. O discípulo ele tem, sabe, ele se identifica, mas é algo que é mais profundo, é interno, não é simplesmente externo. Ah, nossa, que bonitinho, não. O discípulo ele olha aquilo de forma profunda e ele tem um desejo de ser transformado, né, de mudar os seus valores, as suas atitudes, os seus comportamentos. Isso que diferencia um discípulo de um seguidor. Existe entender isso. Porque nós vamos ter que parar de ser seguidor e começar a ser discípulo, amém? Seguidor não coloca Deus acima de tudo e de todos. Na hora que Deus pedir algo que vai me custar, irmão, ele cai fora. Eu me lembro até do jovem rico, né? Ele falava assim: olha, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Eu, desde cedo aí, eu cumpro todos os mandamentos. Cumpro tudo, cumpro. Então pega tudo que você tem e vende. Opa, aí não. E foi contra o que eu queria, né? Foi contra a minha vontade. Aí nós estamos mexendo na minha segurança. Deixa quieto sem você. Vou seguir outro. Talvez tenha alguém que é mais fácil, que eu não preciso dar as coisas. Só de cumprir os mandamentos ali já seja suficiente. Vou seguir outro. Seguidor. Discípulo. Larga essa rede e segue. Imediatamente ele largou a rede e seguiu. Ah, mas e minha família, e minha casa, e meus... Imediatamente largou e seguiu. Discípulo é aquele que confia, é aquele que realmente entende que não tem nada a perder, porque conhece aquele que é o seu mestre, amém? Discípulo, então, ele coloca Deus em primeiro lugar, ainda que lhe custe tudo. Lucas 14, 26 fala assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seu irmão, irmã, ou até sua própria vida, mais do que a mim, o que ele fala? Não pode ser meu discípulo. Quem não coloca Deus em primeiro lugar não pode ser discípulo. E aí é duro, né? Então, nesse mesmo texto aqui de Lucas, se a gente olhar um pouquinho mais para frente, Jesus ele ainda vai citar mais umas duas vezes essa expressão aqui: não pode ser meu discípulo. Ele vai falar no 27 e no 33 ainda. No 27 ele vai falar assim: ó, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Que inclusive é uma continuaçãozinha também desse versículo aqui, né? No 23. Após mim, né, que vocês fez o dia a dia, tome a sua cruz. Então no 27, 14, 27 de Lucas ele fala a mesma coisa, ó. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Versículo 33, ele fala assim, Lucas 14, 33: assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Por que o jovem rico lá não pode ser discípulo? Não deixou tudo que tinha. Ele não foi capaz de deixar tudo que ele tinha. Ele cumpria todos os mandamentos, mas ele nunca se tornou um discípulo, porque ele
negócio aí que você sente tanta segurança, sabe esse trabalho aí, você sente tanta segurança? Larga ele e me segue. Será que a gente está disposto a se tornar um discípulo? Porque, irmão, eu não vim, de verdade, eu não vim aqui trazer uma palavra hoje gostosinha, não. Porque ser discípulo não é gostosinho. Ser discípulo não é legalzinho. Custa caro. Mas tudo aquilo que custa caro também é recompensado de uma forma cara, né? Com alto padrão. E deixa eu te falar uma coisa, se você viver isso, né? Se você estiver disposto a se tornar um discípulo, eu estou para te falar que a sua recompensa, meu irmão, ela não tem nada nesse planeta que vai poder se comparar àquilo que Deus tem preparado para você. Aleluia. E posso falar um monte aqui. Eu poderia falar um monte de aspecto aqui que diferencia de seguidor de discípulo. Mas eu vou pular. Porque eu quero só ler mais um último texto aqui, tá? Que vai definir bem essa diferença entre verdadeiro discípulo e aquele que são só seguidor. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 6. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, porque ficou bem separadinho. Gostei do termo que eles usaram lá. E na realidade é o mais próximo do que quer dizer mesmo o texto. João capítulo 6, versículo 60. Vamos ler comigo aí. Ali Jesus estava dando um ensinamento lá na sinagoga, né? E aí o versículo 60 vai falar assim, 6:60. Muitos seguidores, aqui nessa versão da nova tradução da linguagem de hoje, está seguidores. E esse é o termo mais apropriado. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem que pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso Jesus perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, mas mesmo assim algum de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que iam crer nele, e sabia também quem ia traí-lo. E Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Olha o versículo 66. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Seguidor abandona. Se nós formos apenas um seguidor, vai chegar uma hora que nós vamos ter a tendência de abandonar. E geralmente é quando a direção do Senhor, é quando alguma palavra que nos é dada vai contra a nossa vontade. E ele continua 69. E nós cremos. Não, perdão, 67. Então ele perguntou aos 12 discípulos, olha aqui. E aí ele perguntou aos discípulos, falou: beleza, o seguidor parou de seguir, foi tudo embora. E vocês, discípulos? Vocês não querem ir embora também? Olha a resposta de um discípulo. Simão Pedro respondeu: para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Um seguidor procura outro para seguir, um discípulo não. O discípulo, ele entende que não existe opção. Olha o que o discípulo falou aí. Peraí, o seguidor está indo embora, mas eu não sou só um seguidor não, eu sou um discípulo. Para onde que eu vou, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, para onde? Eu não tenho opção. Eu sou um discípulo. Discípulo não tem opção. 69. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Tinha convicção de quem era Jesus.
Um discípulo, ele tem convicção de quem é Jesus. Tá dando para entender? Então a pergunta que fica é: e aí? Você quer ser só um seguidor? Ou você quer de fato se tornar um discípulo? Só que tem uma coisa, irmãos. O versículo ele só começou, né? O versículo ele só começou. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, então ele está só começando. Aí ele continua: negue-se a si mesmo. E aqui é um outro aspecto que a gente precisa chamar a atenção. Inclusive faz até um paralelo com o que a gente falou semana passada sobre o autocontrole. Porque negar a si mesmo não é uma coisa que é fácil, não é uma coisa que é fácil, especialmente nesse mundo, né, que a gente está vivendo agora, que sempre nos ensina a buscar os nossos interesses, as nossas vontades, né? Então a gente entende que isso, na verdade, isso é um sinônimo de uma falsa felicidade. A gente acha que quando a gente está desfrutando das coisas, que tudo está indo bem na nossa vida, você fala: nossa, eu estou vivendo uma vida feliz, eu estou vivendo uma vida plena, né? Não está me faltando dinheiro, faço umas viagens de vez em quando, meu trabalho está bacana. E aí a gente entende isso por felicidade. Só que isso é uma falsa felicidade. Porque Jesus vai nos mostrar que a verdadeira felicidade não está em satisfazer os nossos desejos, que na maioria deles são todos egoístas, né? A gente sempre pensa em nós mesmos. Mas a verdadeira felicidade está em seguir o caminho da cruz, renunciando à nossa vontade e colocando Deus em primeiro lugar. E você imagina falar isso, né? Em um tempo, em um mundo em que a gente vive, em que a todo momento é pregado de que você precisa ser feliz, você precisa ser uma pessoa, né, que está tudo bem na sua vida. Porque se não estiver, tem pecado aí. Se não estiver tudo bem, se você estiver passando por uma provinha aí, não, toma cuidado, tem uma coisa que você está fazendo de errado. E não é isso. Porque quando a gente lê esse texto aqui, o que exatamente Jesus queria dizer? O que ele realmente estava querendo dizer? Quando ele falou essa frase aqui, ó: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é que ele estava querendo falar nesse momento? Se a gente parar para avaliar aqui a nossa vida, né? A gente vai ver que desde o início da história humana, o que acontece? O grande conflito que nós humanos temos com Deus, é o quê? É uma guerra de vontade. Esse é o nosso conflito. E isso acontece desde o princípio da criação, porque a gente vai ver lá em Gênesis, quando o Senhor disse para o primeiro casal lá: olha, não é da minha vontade que vocês comam dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou isso lá no começo, mas eles fizeram o quê? Escolheram a própria vontade deles. Então existia essa guerra, existe até hoje. É uma guerra de vontades, onde Deus quer que você faça algo, que você viva algo, e a sua carne quer que você viva outro. Lembra que nós falamos semana passada? Que nós temos essa guerra que acontece o tempo todo, todos os dias dentro de nós. Então, nós que somos seres humanos, nós nascemos com essas vontades, e elas naturalmente elas tendem a ser diferentes da vontade divina. Inclusive essa foi uma das razões pela qual Deus advertiu Caim lá, antes dele pecar. Gênesis 4:7, no finalzinho do versículo, o Senhor fala assim: ó, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Então ele já está falando: olha, a sua vontade, o seu desejo vai ser contra você mesmo. Só que também só depende de você mesmo dominar. Lembra que nós falamos do domínio próprio? Aquele que é gerado pelo Espírito. Então a ordem de Jesus sobre negar a si mesmo não é uma tentativa de nos privar de alguma coisa, sabe? Não é porque ele é mau, porque ele não quer que você seja feliz, não é isso. Pelo contrário, aqui, se a gente lê o texto, trata-se de um princípio de obediência, que está sendo o quê? É uma tentativa, na verdade, de nos fazer, né, se exercitar. É como se fosse algo que nos faz exercitar uma coisa chamada domínio próprio. Que é fruto de quê?
definiu negar a si mesmo? Ele definiu da seguinte forma, Gálatas 2, 19 e 20: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, nas minhas palavras, negar a si mesmo é não viver para mim. Tinha um sacerdote no meio chamado Richard Baxter. Olha o que ele declarou uma vez. Eu gostei muito dessa frase. A morte perde metade das suas armas quando negamos em primeiro lugar os prazeres e os interesses da nossa carne. Sabe o que ele está falando aqui? Que quem já entregou a sua vida e tudo de si para Cristo, essa pessoa não tem nada a perder. A morte já não bota mais medo nessa pessoa. Por quê? Porque não existe ameaça que vai poder intimidar alguém que já entregou tudo para Cristo. Não existe, irmão. É por isso que a gente vê lá no livro de Atos, né, no comecinho lá, uma igreja que ela era imparável. Por quê? Porque eles não tinha prisão, não tinha ameaça, não tinha perseguição, não tinha martírio, não tinha nada que pudesse parar aquela primeira geração de cristãos, não tinha nada. Você já pensou como é que seria isso se cada um de nós aí conseguíssemos alcançar essa dimensão de entrega, de rendição ao Senhor, a ponto de que mais nada importasse, nem nossa própria vida? Já pensou como seria? Você acha que a gente ia ficar reclamando, blasfemando por coisa pequena? E isso é algo que não vai só fortalecer a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Senhor, mas também vai nos tornar pessoas que são imparáveis, invencíveis diante do nosso adversário. Nós precisamos negar a si mesmos, a nós mesmos. Então guarda isso, alguém que já entregou a sua vida, já entregou tudo para Cristo, essa pessoa não tem nada a perder. Ela se torna imparável, porque ela já não vive mais para ela. De modo bem prático, aqui a gente pode dizer que negar a si mesmo é abrir mão das suas vontades para viver a vontade do Senhor. Isso. Dá para entender? E aí o versículo ele continua. Dia após dia, ou seja, mais uma vez, essa batalha é todos os dias. Dia após dia, tome a sua cruz. E olha só que interessante, referente a esse termo aqui que Jesus fala, tome a sua cruz. Existe um erro muito comum sobre esse significado, porque a gente tem uma tendência, né? Na verdade a gente aprendeu assim, a gente aplica essa expressão aqui fazendo o quê? Atribuindo ela a qualquer tipo de problema ou de aflição, né, que acontece na nossa vida. Então, se eu tenho uma dificuldade no meu relacionamento, é minha cruz. Se eu tenho uma enfermidade, se eu estou passando por enfermidade, essa é minha cruz, né? Estou carregando minha cruz. E não é isso, esse não é o sentido correto, biblicamente. Porque tomar a cruz, ela não traz um significado de condenação e de castigo. Não é isso. Quando ele fala assim, toma a sua cruz, mas ele não está falando assim, olha, aceite aquilo que é de mal, aceite um castigo como sua cruz. Não é isso. Pelo contrário, tomar a cruz aqui representa o privilégio de nós podermos participar dos sofrimentos de Cristo. Então, a grande diferença entre o condenado e o discípulo de Jesus é que o condenado, ele carrega a sua cruz de forma forçada. Ele é forçado a carregar essa cruz, sabe? E a primeira oportunidade que ele tiver, ele corre, ele foge dela. Já o discípulo não. O discípulo ele faz de forma voluntária. Ele carrega essa cruz de forma voluntária. E se ele tiver a oportunidade de fugir, ele não foge. Porque ele entende aqui que tomar a sua cruz significa aceitar a aflição, a dor, a vergonha e a perseguição por amor ao nome do Senhor, por amor ao Evangelho. O discípulo verdadeiro é esse que não deseja fugir, sabe? Ele não deseja ir para longe. Ele é aquele que deseja apenas fazer que nem Paulo, né? Paulo fala lá, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate. É aquele que deseja combater o bom combate, sabe? Até o final, acabar a carreira, guardar a fé, é esse. Esse é o discípulo que aceita. E por isso que eu estou te falando,
negar a si mesmo é algo que nós precisamos mudar esse conceito na nossa cabeça, porque isso não é algo ruim, irmão. Tomar sua cruz, negar a si mesmo não é algo ruim, é algo que deve se tornar prazeroso. Sabe por quê? É viver com uma palavra que diz lá em 1 Pedro 4,13, onde fala assim: ó, alegrem-se à medida que vocês participarem dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, encara esse termo aqui, né, tomar sua cruz, como um privilégio. Abraça essa cruz, abraça. Amém? Amém. E continuando ali o versículo, ele diz assim: olha, então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aí eu te pergunto, você acha que seguir Jesus vai ser fácil? Talvez não seja fácil, mas pode ser prazeroso. Porque Jesus nunca prometeu, né? Não tem um lugar que fala assim: olha, pelo contrário, né? Tem um lugar que fala assim: ó, me segue, mano, sua vida vai ser 100%, vai dar tudo certo, você vai ser abençoado. Alguns até falam assim: não, você vai, alguns não Deuteronômio, né? Você vai comer o melhor dessa terra, você vai pisar onde ninguém pisou. Tudo isso é maravilhoso e a gente vai fazer isso mesmo, nada glória. Mas deixa eu te falar uma coisa. A palavra diz assim: olha, no mundo tereis aflições. No mundo, nesse aqui que a gente vive, aflições. Vai ser fácil? Não é fácil passar por aflição? Não é fácil. Mas o que ele fala? Continuando o versículo: mas tem de bom ânimo. Então vai ser fácil seguir a Cristo? Não vai ser fácil, mas pode ser prazeroso. Amém. Nós podemos fazer isso, encarar isso com bom ânimo. Porque Cristo venceu e nós também vencemos através de Jesus. Então a gente vai meio que terminar por aqui, né? Como a gente viu esse sigam-me aqui, a gente veio falando, não é simplesmente estar atrás de Jesus, né? Não é você estar ali acompanhando ele. Esse seguir Jesus nesse contexto aqui é deixar de viver para nós e passar a viver para ele. Então quando ele fala: olha, me segue, é isso que ele está falando. Olha, agora parou, já não vive mais para você, agora começa a viver para mim. Vive os meus planos, vive aquilo que eu tenho para a sua vida, que é muito melhor, por sinal, do que o que você tem. E por isso o versículo 24, ele vai falar assim: olha, pois quem quiser salvar a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse vai salvá-lo. Por que isso? Porque aquele negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, aquele que nega, né, que é capaz de negar a si mesmo e tomar a sua cruz, essa pessoa ela é incapaz de se preocupar consigo mesmo. Então, ela não vai querer salvar a sua própria vida. Ela vai estar disposta a perder a sua vida por causa de Cristo. E perdendo a sua vida por causa de Cristo, você está salvando. É aquele negócio do reino invertido, né? Onde aqui o menor vai se tornar maior, o primeiro é o último é o primeiro. Aquele que quer salvar está perdendo, e aquele que acha que está perdendo está salvando. E lembra lá que a gente falou de Paulo? Ele dizia o quê? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso, é Cristo em nós. É isso, negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Você se torna incapaz de se preocupar apenas com você mesmo. E aí
nós começamos a viver, a experimentar Cristo em nós. E essa é a minha oração aqui nessa noite. É para que a gente não seja apenas um seguidor de Jesus, mas que a gente se torne um discípulo dele. Um discípulo que, sabe, entende que vai precisar negar sua vontade, que entende que vai precisar tomar a sua cruz, e que isso é só parte desse processo. Isso é só uma parte desse processo, mas que vai valer a pena. Um dia você ouviu o seguinte: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Vai valer a pena, irmão. Mas pare de ser seguidor, comece a ser discípulo. Ser seguidor é gostoso, sabe? Não requer nada, você não precisa nem mudar, irmão. Para você ser um seguidor, você não precisa nem mudar. Você pode ficar do jeito que você está. Só que não é para isso que Deus te chamou aqui, não. Deus te chamou para ser um discípulo. Aquele que segue, aquele que toma sua cruz, aquele que nega a si mesmo, suas vontades, sabe? Aquele que realmente está ali, para fazer aquilo que o Mestre quer que você faça. Aquele que está disposto a perder a sua vida, porque sabe que, ainda que perca aqui, está ganhando lá no céu. Aleluia. É aquela pessoa que realmente se preocupa com aquilo que é eterno, sabe? Então a gente vem, a gente se reúne aqui nesse lugar, e aí nós precisamos, em nome de Jesus, nós precisamos nos negar todos os dias, tomar nossa cruz e seguir Jesus. E como eu disse, é para qualquer pessoa, é só querer. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu discípulo, é para todos, não tem exceção, não tem nada que vai te desqualificar para que você não faça parte disso. É para todos. Se você quiser fazer parte disso, se você quiser ser um discípulo, é só vir. Entrega a sua vida ao Senhor e permita que Ele conduza a sua vida. Permita que Ele conduza, sabe? Que Ele conduza os seus pensamentos, as suas vontades. Você quer ver, irmão, uma forma que geralmente eu começo a desconfiar que é Deus que está falando comigo? É quando vem algo no meu coração, na minha mente, que é contra a minha vontade. Peraí, Deus está mandando eu dar esse dinheiro aqui por mão ali, mas vai fazer falta. Não é o que eu quero. Eu estava guardando outra coisa. Quantas vezes isso já não aconteceu? Da gente ter uma dificuldade de ajuntar um montante, de repente a gente ajunta, e aí Deus fala assim: olha, pega tudo e dá lá. Quantas vezes isso não aconteceu? Por quê? Porque isso, geralmente é isso que acontece, sabe? É quando o Espírito começa a guerrear contra a sua carne. Então a sua vontade é uma coisa, e o Espírito fala assim: olha, você não precisa disso. Você não está entendendo? Para de tentar viver da sua forma, na sua segurança, com aquilo que você preparou. Experimenta viver com aquilo que eu quero te dar. Só que enquanto você não esvaziar, eu não posso te dar. Então, seguir o Senhor, muitas vezes, o indício de nós estarmos no caminho certo é quando nós estamos obedecendo a palavra, fazendo as coisas contra aquilo que a nossa carne quer, sabe? Eu não queria estar aqui hoje, está muito frio, poderia estar em casa, dormindo. Poderia. Mas eu estou aqui, irmão. Ninguém foi obrigado a vir aqui, ninguém foi obrigado. Ou foi? Não foi obrigado a vir aqui, está todo mundo aqui. Sabe o que é isso? É o Espírito guerreando contra a sua carne, porque talvez você está cansado, talvez você não conseguiu fazer as coisas na sua casa, talvez você deixou um monte de
vai vir seguido de renúncia. Isso vai vir seguido desse tomar a sua cruz, entendendo que isso não é algo ruim, é algo bom, porque você pode participar do sofrimento de Cristo. Isso mostra que o Senhor é na sua vida. Amém? Que nós possamos então, no nome de Jesus, sair desse lugar aqui mais convictos de que o Senhor nos chamou, nos separou, nos escolheu, e de que nós não estamos aqui simplesmente por um mero acaso. Nós estamos aqui porque Ele nos trouxe a este lugar, porque cada um de nós aqui hoje venceu, cada um de nós aqui, através do Espírito Santo, venceu a sua vontade para estar nesse lugar, e está aqui recebendo essa palavra, que eu creio é do Senhor para a sua vida. Se coloque de pé. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Eu peço para que você entregue sua vida na mão do Senhor, confia nele e fala para ele que você, a partir de hoje, se você era só um seguidor, hoje você está se tornando um discípulo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade e por esse momento que o Senhor nos ensina, Pai. Que por tanto tempo talvez nós temos seguido o Senhor, mas não queremos deixar as nossas vontades, não queremos deixar a nossa segurança, ainda temos confiado em nós mesmos, Senhor. Pai, mas nessa noite nós entendemos que nós precisamos deixar de ser apenas um seguidor e nos tornar um discípulo do Senhor, fazendo, ó Deus, a tua vontade, vendo agora para o Senhor e não mais para nós. Ó Pai, negando, Senhor, as nossas vontades, tomando essa cruz dia após dia com felicidade, Senhor, entendendo que nós podemos ter prazer nisso e seguindo ao Senhor, fazendo a tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Pai, nos ensina dia após dia a negar essas vontades da nossa carne. Nos ajuda, nos fortalece através do teu Espírito, porque nós cremos, ó Pai, que somente com o Senhor é que nós podemos vencer, porque foi pelo Senhor, através do Senhor, que nós nos tornamos mais do que vencedores. Foi por meio de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoa, Senhor, cada vida, que cada um aqui, Senhor, possa estar se tornando hoje esse discípulo, essa pessoa, Deus, que está disposta a te obedecer, custe o que custar, ainda que, Senhor, vá contra as suas vontades, ainda que vá contra os seus desejos. Papai, mas está disposta a te obedecer e a te seguir. Que em nome de Jesus, cada um de nós aqui neste lugar, saiamos aqui fortalecidos e renovados pelo poder que é do seu nome. Amém. Aleluia. Exalta o Senhor com as palmas. Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Aleluia. Vão em paz, meus irmãos. Graças a Deus, uma boa noite.